quis construir um templo. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião de oração, esse tempo precioso que nós vamos ter na presença do Pai hoje, tempo este que o Senhor preparou para nós buscarmos a face do Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto nós podemos encontrá-lo, que nós possamos, em nome de Jesus, esta noite derramar o nosso coração na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Fecha os teus olhos e vamos já orar. Pai querido, em nome de Jesus, em tua presença, Senhor, aqui nessa noite, nós nos colocamos em oração. Pai, eu te agradeço por ter nos trazido em segurança a esta casa, por ter nos abençoado, Jesus querido, por chegarmos aqui, Senhor, pela proteção do Senhor, pelo teu livramento, meu Deus. Obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigada, Jesus querido, por preparar, Jesus querido, este tempo de oração para nós te buscarmos, Pai, para nós te encontrarmos, para ouvirmos a tua voz, para sermos alimentados por ti. Eu te glorifico, Jesus querido, por tudo que o Senhor tem feito no nosso dia, mas também, Jesus querido, por tudo que o Senhor está fazendo nesta noite de oração. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha estar conosco e fique à vontade nesta casa e em nossas vidas, e que tudo o que nós façamos aqui neste lugar seja para a honra e para a glória do teu nome. Fique à vontade, Senhor, em nossas vidas, faça aquilo que o Senhor tem que fazer em nosso meio, em nós, e que tudo aconteça para ti, Senhor, somente para o Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Aleluia. Vamos ouvir um louvor para a nossa meditação, que você possa ouvir a voz de Deus através dessa canção, amém? Aleluia, Jesus. Quis construir um templo. Eu não admitia que você morasse aqui. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. E o que você amava naquela velha tenda era eu. Desconstruir Deus, quis construir um templo. Eu não admitia que você virasse uma tenda. Amigo dos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. E o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Leva-nos de volta a este lugar, Senhor. Eu quero voltar ao lugar. Só você e eu. Quis construir um templo. Eu não admitia que você morasse numa tenda. Deus, amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria tua presença pra mim.
que você amava. Naquela velha tenda era eu. Sim, Jesus. Eu quero voltar a lugar. Só você e eu. Eu quero voltar a lugar. O nosso romance. Eu quero voltar a lugar. Do primeiro amor. Eu quero voltar a lugar. Onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar. Só você e eu. Eu quero voltar ao lugar. Glória a Deus. Do nosso romance. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que você me venha com tanto carinho, Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aleluia. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou rei e sacerdote, eu sou teu. Sim, meu Deus. Somos teus, Senhor, nós te pertencemos, meu Pai. Aleluia, meu Deus. Dá-nos essa consciência constante, meu Deus. Aleluia. Oh, te glorificamos, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, meu Pai. Eu sou teu, você Senhor, além disso, tu és meu filho, eu que te gerei, Deus, onde eu sou poderosa. Dá minhas nações segurança. Aleluia, Jesus. Eu quero voltar ao lugar. Leva-nos de volta, Senhor, neste lugar, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Grande és, Jesus. Aleluia, Pai.
Filho de Deus. Santo, santo, santo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que canção linda, né? Uma canção que relata aí a questão de Davi, né? Querendo construir um templo para o Senhor, mas não foi permitido. Mas essa canção ela nos traz uma reflexão de que nós devemos entender que muitas das vezes não é tudo aquilo que nós fazemos para Deus que Deus se agrada, mas é o que nós somos para Deus. Então, que nós possamos ter essa reflexão, né, na nossa mente, no nosso coração, entendendo que nós devemos ser completos para o nosso Pai. Amém? Amém. Vamos para a palavra de Deus, sem perca de tempo, para nós termos um tempo bom de oração. Eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 3. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Vamos apenas ter uma reflexão da palavra. É o alimento que Deus trouxe para nós nesta noite e depois nós já vamos entrar no nosso período de oração. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém? Glória a Deus. É uma passagem muito bonita da palavra do Senhor, falando aqui a respeito da bondade de Davi, com o filho de Jonatas, neto de Saul. Enquanto Saul ainda reinava, Davi e Jonatas tiveram uma amizade muito profunda e fizeram uma aliança de sangue. E nessa aliança, Davi e Jonatas declaram que quem morresse primeiro cuidaria da família daquele que havia morrido. E o tempo se passou depois da morte de Jonatas e Saul, e Davi talvez tenha se esquecido dessa aliança. E o Senhor traz a memória de Davi esse trato, essa aliança de sangue que ele havia feito com Jonatas. Então ele procura saber se ainda existe alguém da casa de Saul que ele possa agir com beneficência, né, que ele possa agir com bondade e que ele possa cumprir aquela promessa que ele havia feito a Jonatas. Então, o servo Ziba diz para Davi que ainda há alguém, Mefibosete, filho de Jonatas, que se encontrava em Lodebar. Lodebar, a palavra traduzida do hebraico de Lodebar, ela significa sem pasto, ou a terra do esquecimento. O que nós entendemos com isso? Um lugar onde havia pessoas esquecidas, pessoas que não tinham valor nenhum, que a sociedade não queria, que eram, entre aspas, digamos assim, sem importância. Um lugar onde encontravam-se pessoas humilhadas, pessoas que eram, enfim, um lugar sem vida, sem esperança. E Mefibosete estava neste lugar, esquecido. Um homem que tinha direito ao trono estava esquecido.
ele não tinha movimento nas duas pernas, né, nos dois pés, ele era aleijado. Na fuga da ama dele, né, da babá dele, digamos assim, né, num período ali que foi necessário que eles fugissem, a ama derruba esse rapaz, esse menino, né, ali com 5 anos, ele é derrubado e ele perde o movimento das suas pernas. Então, ele estava ali, mesmo tendo, né, digamos assim, uma posição, estava esquecido, ali abandonado. Não tinha valor nenhum, porque ele não tinha movimento nas pernas, ninguém se importava. Mas Davi, pela misericórdia do Senhor, lembra-se, né, da promessa que ele havia feito, do juramento, da aliança que ele havia feito com Jonatas. E então ele manda chamar Mefibosete. Então, trazendo aqui para os nossos dias, o que significa para nós Lodebar? Vamos pensar. O que significa para nós Lodebar? Lodebar, ao meu entendimento, significa o lugar aonde o Senhor nos encontrou. O lugar onde nós estávamos humilhados, o lugar onde nós muitas das vezes não tínhamos valor, aonde estávamos cheios de traumas, feridas e esquecidos. Talvez vivendo um processo de perdas, um processo de ausência, de carência, enfim. Isso significa Lodebar. Lugar aonde o Senhor, da onde o Senhor nos tirou. E assim como Davi encontrou Mefibosete e o tirou daquele lugar, o Senhor Jesus, eu, né, coloquei aqui no lugar de Davi, o Senhor Jesus, nos tirando dessa terra, nos tirando deste lugar de esquecimento, nos tirando desse lugar que muitas das vezes nós não tínhamos valor. O Senhor nos traz para o palácio. Assim como Mefibosete foi trazido à presença do rei, e Davi diz para ele que restituiria todas as terras que foram de Saul, que eram de Jonatas, e de contínuo ele comeria a mesa do rei. Ele seria tratado na casa do rei como um dos filhos de Davi. E quando Mefibosete ele vem para o palácio, ele nunca mais volta para Lodebar. Nunca mais. E hoje nós vemos nos nossos dias quantas pessoas que o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, ele encontra em Lodebar, ele tira de Lodebar, ele transforma, ele cura, ele restaura, ele restitui, ele honra essa pessoa e a pessoa volta para Lodebar. Quantas pessoas nós não vemos hoje que voltam para Lodebar? E há uma comparação aqui que o Senhor trouxe ao meu coração com a mulher de Ló. A mulher de Ló, o Senhor envia os anjos ali para tirar Ló e sua família de Sodoma. Havia uma destruição preparada para aquela cidade, para aquele lugar. E a mulher de Ló, apegada ao que ela vivia naquela cidade, a orientação foi: não olhem para trás. Mas ao apego que ela tinha, as coisas que ela tinha, que ela viveu ali naquela cidade, ela olhou para trás. E a palavra de Deus nos diz que ela virou uma estátua de sal. Então aquela mulher, ao apego que ela tinha, aquele lugar aonde ela viveu, a gente não sabe exatamente se foi uma vida abundante, se foi, enfim, né, o que viveu ali, mas ela se prendeu àquilo. E ela preferiu não obedecer, olhando para trás, do que seguir a orientação, obedecer, olhando para frente, para algo novo que o Senhor estava trazendo para eles. Então, quantas das vezes, né, as pessoas já foram libertas de Lodebar, já foram tiradas de Lodebar, já tiveram uma nova história escrita pelo Senhor, pelo nosso Cristo, e olham para trás. Retrocedem para Lodebar. E Lodebar traz contaminação, impureza, sujeira, mentira, ódio, rancor, mágoa. Tudo isso está em Lodebar. O Senhor nos limpou, o Senhor renovou a nossa vida, nos deu novidade de vida e muitas das vezes o apego, as coisas do passado nos fazem olhar para trás. E quantas pessoas que olhando para trás
estiverem em uma situação como a mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, ela perdeu tudo quando ela olhou para trás. E quantas pessoas não perdem a sua salvação, não perdem a sua família, não perdem estabilidade, não perdem ministérios, né? Não vou dizer cargos, mas ministérios, chamados de Deus. Essa pessoa, ela acaba abandonando tudo por olhar para trás e acaba perdendo o melhor do Senhor para a sua vida ao olhar para trás. Então, a reflexão que eu quero hoje deixar para nós aqui é que uma vez que o Senhor nos tirou de Lodebar, que a gente não volte mais para lá. Que a gente possa olhar para frente e que a gente possa, de contínuo, como diz a palavra aqui, comer a mesa do Senhor. O lugar onde o Senhor preparou para nós, né? A mesa do Senhor, ela diz para nós fartura, abundância. Mas não só de comida, mas de comunhão, de amor, de cuidado, porque o Senhor tem tudo isso para nós. Quando nós nos assentamos à mesa com Cristo, digamos, né, nós nos assentamos à mesa da ceia com Cristo, nós recebemos tudo isso do Senhor, né? A gente não se alimenta apenas, mas a gente recebe muito mais do que um alimento, né? Muito mais do que um alimento. Então, que a gente possa não retroceder para Lodebar, mas permanecer de contínuo na mesa do Senhor, estando com Ele no lugar que Ele preparou para nós. Quando o Senhor nos tirou de Lodebar, Ele já nos via no palácio sentados à mesa junto com Ele. Então, que nós não venhamos abrir mão da mesa do Pai, da presença do Pai, do cuidado do Pai, para voltar para Lodebar, lugar aonde o Senhor nos tirou, nos limpou e nos deu nova vida. Amém? Essa é a reflexão que eu queria trazer para nós hoje, que nós possamos olhar para frente, que nós possamos olhar para Cristo e ter isso no nosso coração, que por mais que a gente tenha vivido coisas boas no nosso passado, nada se compara a viver com Cristo, nada se compara a ter a esperança de uma eternidade com Cristo. Eu estava hoje em casa ali, agora no final do dia, já meditando na palavra ali, e o meu genro chegou ali com alguns questionamentos da palavra de Deus, algumas dúvidas, e a gente começa a conversar sobre a palavra de Deus, e a gente vê o quão rica é a palavra do Senhor, o quão libertadora é a palavra de Deus, o quão é maravilhoso a gente poder receber do Espírito Santo o conhecimento da palavra, né? Lógico que nós não sabemos tudo, né? Dia após dia nós vamos nos aprofundando na palavra, no conhecimento do Senhor, buscando cada dia mais, mas eu agradeço a Deus pelo conhecimento que Ele nos traz, de podermos ajudar outras pessoas que têm dúvida, né? Que ainda estão, eu não vou dizer em cima do muro, né? Mas ainda tem alguns questionamentos, algumas coisas que fazem com que elas ainda não estejam com os pés firmados na rocha, digamos assim. Então, o conhecimento do Senhor, a presença de Deus, aquilo que Deus traz para nós, não se compara ao conhecimento que nós tivemos no mundo, as coisas que nós aprendemos, as algemas que nos prendiam ao nosso passado. Nada se compara à libertação, ao cuidado, à presença e aquilo que o Senhor tem para nós como uma novidade de vida. Amém? Que a gente não volte para Lodebar, mas que a gente possa prosseguir para o alvo, que é Cristo, na eternidade com Ele. Amém? Vamos para o nosso tempo de oração. Vamos buscar a face do Pai enquanto nós podemos encontrar. Fique à vontade, ore ao Senhor, busque da sua forma, da sua maneira, do jeito que você se sentir liberdade para orar, faça da sua forma, mas não deixe de orar. Busque ao Senhor, você aí na sua casa, ao assistir essa ministração, que você dobre os seus joelhos, que você fale com o Senhor, que você interceda pelo Pai, clamando para que Ele venha agir em você, por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério, talvez por algo que o Senhor precisa trazer de volta à sua vida, a reflexão dessa palavra possa ter chegado ao seu coração, e você talvez esteja em Lodebar, e você precisa ser resgatado deste lugar. Então permita que o Senhor te resgate deste lugar, aonde você está vivendo, para que o Senhor te traga uma nova vida e esperança. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus por este tempo de oração, um tempo maravilhoso. Eu sempre digo que é um tempo precioso.
Que delícia a gente poder orar, a gente poder clamar, a gente poder fazer aquilo que nós gostamos na presença de Deus. Amém? Vamos voltar para casa abençoados, protegidos, cuidados. Vamos agradecer ao Senhor por este tempo de oração e clamar para que Ele nos leve em paz para a nossa casa. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez em oração aqui nós estamos, Jesus, e nós clamamos ao Senhor neste momento. Que o Senhor venha, Jesus querido, abençoar o retorno para o nosso lar, Jesus. Nós já clamamos, já buscamos ao Senhor, já te glorificamos, Senhor, já fizemos a nossa parte. E eu creio, Pai, que nós nos despedimos desta casa, mas não da tua presença. Nós vamos, Jesus querido, voltar para o nosso lar, mas o Senhor estará conosco. E lá nós te buscaremos ainda mais, Senhor. Pai, muito obrigada por tudo que fazes por nós, por tudo que fizeste neste tempo de oração, por cada oração que o Senhor ouviu. Eu creio, Jesus querido, que no tempo oportuno o Senhor nos responderá. Então, Jesus querido, eu já te agradeço, porque eu creio que o Senhor alcançou as vidas que nós colocamos em tuas mãos, o Senhor alcançou os propósitos que nós colocamos em tuas mãos. Eu creio, Jesus querido, que o Senhor vai fazer muito mais do que nós pedimos, Pai, porque tu és fiel, Senhor, porque tu és poderoso e és tremendo, Jesus. Leva-nos de volta ao nosso lar, abençoados, protegidos e cuidados, e que ao chegarmos lá, a bênção do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Onde tudo era puro e simples.